Estamos de volta com Na Roda dos Esclarecedores. Estamos de volta com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Obrigado a você pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Vem com a gente, tá? O programa de hoje muito especial, falando sobre o tema As Marcas de uma Igreja Relevante. Pastor Marcos Lacerda e o pastor Fagner Nascimento são os nossos debatedores do programa de hoje. Vamos lá, a gente dá continuidade aqui ao tema nesse segundo bloco. Pastor Marcos, pastor Fagner Nascimento, a igreja é um lugar de amar a Deus e amar as pessoas. Na prática, isso tem acontecido? A igreja tem se preocupado também com outras questões, com problemas sociais, para que ela realmente tenha essa relevância da qual nós estamos falando? Muito bem, pastor Lora. Para responder essa pergunta, é bom deixar claro para o ouvinte que está nos assistindo nesse momento que o cristianismo ele é bem diferente das demais religiões. O cristianismo não é uma religião, eu digo religião porque é tido como religião, mas religião é diferente de evangelho. Mas no contexto geral vamos tratar aqui cristianismo como religião. O cristianismo é uma religião diferente das demais porque ela não é uma religião monástica. O que é uma religião monástica? Presa ao templo, né? Presa à vida religiosa. O cristianismo é bem diferente, por exemplo, do budismo, que você tem que se separar, segregar-se da sociedade, passar horas e horas, dias e dias meditando nos templos fora da cidade. O cristianismo é diferente do islamismo, que existe segmento da sociedade que você não pode se inserir, coisas que você não pode fazer, precisa mudar o seu jeito de vestir, adquirindo uma postura árabe, né, islâmica, diante da sociedade. No cristianismo não tem nada disso. Você pode ser cristão sendo um africano, se vestindo como africano, andando como africano, como sul-americano, como norte-americano, como europeu. O cristianismo, ele muda a sua essência sem precisar mudar a sua cultura, desde que essa cultura, obviamente, não fira nenhum princípio bíblico da palavra de Deus. Mas se não fere nenhum princípio bíblico, então continue com a sua cultura, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de vestir, de acordo com a sua cultura local. Isso aqui é lindo, isso aqui é fascinante no Evangelho e no cristianismo, porque ele se adapta culturalmente a qualquer lugar, fazendo com que o seu crescimento seja rápido, seja expressivo. Muita gente, infelizmente, não tem essa visão de cristianismo e acaba segregando-se, pregando um cristianismo preso ao templo, um sistema fechado de separação e exclusão de pessoas, sendo que evangelho, e já respondendo aqui a sua pergunta, é aproximação de pessoas. Quando nós lemos os evangelhos, tanto o comportamento de Cristo como a mensagem que ele pregou era de aproximação, pastor Fagner, né? Veja Jesus lá no poço de Jacó com a mulher samaritana. A religião, ela dividia samaritanos e judeus, mas Jesus, pregando ali na prática o verdadeiro evangelho, ele aproxima. Evangelho não é criar prosélitos, pessoas alienadas da sociedade, dentro de um sistema fechado e religioso. Evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é amar por inteiro a sociedade na prática e ao invés de segregar, ao invés de dividir, de separar pessoas, mas unir pessoas através do amor, através do comportamento genuíno do amor. Infelizmente, nós nos prendemos muito na questão do templo, na questão do poder, na questão do status. Confundimos santificação com separação da sociedade. Às vezes o cara pensa que para ser santo ele precisa se excluir da sociedade, deixar de ter amigos, e infelizmente é uma visão deturpada daquilo que Cristo nos ensinou. Ninguém é mais santo do que Jesus, mas Jesus sempre esteve ao lado dos pecadores e nunca perdeu a santidade por isso. Então eu não vou deixar de ser santo porque eu tenho um amigo que é ímpio. Pelo contrário, através da minha amizade, eu vou ganhá-lo para Jesus,
Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 7 que o marido é santificado pela esposa crente, a esposa é santificada pelo marido crente, e isso é demonstração de amor. O cristianismo não é uma religião separatista, segregacionista, mas é uma religião que faz com que as pessoas se aproximem e as barreiras sejam quebradas. Como? Amor. Foi o amor que separou, foi o amor que quebrou a barreira entre judeus e samaritanos, foi o amor que quebrou, botou o ego dos imperadores romanos, quebrou todas aquelas barreiras que havia entre judeus e o restante do mundo. A igreja expandiu o amor, o amor transmitido através da igreja fez com que a igreja se expandisse. Se você ler até o capítulo 7 de Atos, a igreja ainda estava presa em Jerusalém. Mas quando Estevão morreu, que explodiu uma onda de amor no coração da igreja, a igreja saiu das quatro paredes e alcançou toda uma sociedade e, por fim, o Império Romano inteiro. Eu creio que essa é a verdadeira motivação da igreja: amar, abraçar, unir as pessoas e não separar. Com relação à pergunta, pastor Luan Danlis, dessa igreja relevante, o amor, vale ressaltar aqui no nosso programa Na Roda dos Esclarecedores que aonde existe alegria, pastor Lacerda, é porque realmente ali existe o amor. Eu entendo dessa forma. Onde nós vemos esse sentimento tão elevado que é o amor, ali reside a confiança no Criador, reside tudo aquilo que nós esperamos do caráter de uma pessoa. E quando nós vemos uma pessoa que realmente caminha com Deus, ela vai crescendo e avançando e se transformando cada dia que passa na sua vida. Agora observe um ponto importante que nós precisamos entender diante dessa questão de falta de amor. É compreendendo o que é o amor e como a Bíblia mostra o amor para todos nós. Observe um ponto crucial aqui, a questão do amor, é que na grande maioria, pastor Lacerda, na grande maioria eles não compreendem o que é amor. Querido ouvinte da Roda dos Esclarecedores, eu quero ir diretamente neste ponto confrontador, que confronta primeiro a minha vida. A gente vê tantas pessoas, eu saí da igreja, ninguém me amava lá. Eu vou sair porque você está saindo. Não, eu estou indo embora porque não tinha amor nessa igreja. E quando a gente começa a tratar aquela pessoa, você começa a entender que existe algo na vida dela que precisa ser transformado ainda. Porque observem bem, o que é o amor? O que é o amor em si? Qual é a revelação que nós temos na palavra de Deus? Se Deus manda tanto a gente amar, primeiro o Criador, depois ao nosso próximo como a nós mesmos, como está no Evangelho de João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só a mensagem do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí a gente vai ver que Gálatas nos traz uma revelação desse amor. O que é esse amor? Mas o amor completo em si é quando nós revelamos no nosso caráter o fruto do Espírito. Olha só o que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é a base. O gozo, a longanimidade, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Então, quando nós temos realmente essa essência, esse sentimento, esse grande pilar na nossa vida, a gente consegue manifestar na nossa convivência, na nossa vida, no meio da congregação, na nossa casa, no nosso trabalho. Você consegue manifestar todo dia o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, dando golpes de bondade quando você é confrontado. Você consegue perdoar quando você precisa. Essas são as características da igreja relevante. A pessoa consegue perdoar 70 vezes 7, como o Senhor Jesus nos ensinou. A pessoa consegue agradecer. Ela consegue ver Deus diante de uma circunstância terrível que ela deve estar passando, mas ela consegue ver Deus. E assim como o Davi, o grande rei Davi, que quando estava diante do seu gigante,
ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer essa guerra, essa batalha. Eu vou em nome do Senhor. Então é importante nós que estamos caminhando nessa fé, nós que carregamos essa responsabilidade de igreja, uma igreja relevante que realmente ama. Eu quero começar eu quero dizer para você que esse amor começa na nossa casa. Esse amor ele começa a se manifestar diretamente no nosso lar, porque existe um mundo que precisa constantemente dos nossos cuidados, pastor Lacerda, pastor Luadan, a ouvinte daqui desse programa maravilhoso. Qual é o mundo, esse local que precisa constantemente do nosso cuidado? Existe um local específico que é o cuidado da nossa casa. Antes de eu salvar o mundo, eu preciso ver se está tudo ok, em ordem na minha própria casa. Então tem gente que está fazendo uma grande missão lá fora, mas está faltando o amor para com sua mãe, seu pai, faltando a honra, está faltando o reconhecimento. Então, esse ponto relevante do amor que nós precisamos tratar diretamente nas pessoas. Quando nós conseguimos tratar o caráter daquela pessoa que está se sentindo que não está sendo amada, ela começa a ver o amor de Deus na vida dela e começa a amar, e aquele ambiente que ela convive é transformado pelo poder da palavra de Deus, porque a nossa vida precisa estar em consonância com aquilo que nós falamos e fazemos. Muito bem, nós estamos indo já para o final do programa, tenho aí mais 9 minutinhos, 8 minutinhos mais especificamente, e nós não podemos falar sobre uma igreja relevante sem tocar também nessa relevância no que diz respeito ao amor por almas, né? A grande comissão de ir pregar o evangelho a toda criatura. E há uma crítica muito grande. Percebo que muitos cristãos dizem: olha, a igreja de hoje é uma igreja que se preocupa muito com grandes templos, né, com muitas coisas materiais, e tem deixado de cumprir a grande comissão e da evangelização mundial. Pastor Lacerda e Pastor Fagner, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Bem, realmente existem poucas igrejas que de fato elas estão preocupadas com a questão missionária, né? Com a questão da evangelização. E infelizmente, pastor Lara, pastor Fagner, os ouvintes, nós estamos tendo até mesmo a dificuldade de discipular e pregar para o nosso próprio povo, né? Infelizmente a gente vai ter que fazer missões dentro das igrejas, porque tem a quantidade de pessoas não salvas dentro da igreja está quase que se equiparando às pessoas que estão fora da igreja, porque estão atreladas muito à questão de número, à questão de quantidade e não de qualidade. Mas tratando exclusivamente aqui a respeito da obra missionária, a igreja ela se torna relevante quando de fato se importa com a vida do perdido. Por que a igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século, ela se tornou uma igreja relevante e de fato uma referência para todos nós, né, igreja do século moderno? Porque ela era uma igreja missionária, é uma igreja que estava voltada para cumprir o ide de Cristo. As últimas palavras que Jesus pregou, o último sermão que Jesus pregou foi o sermão missionário. Ele disse em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém até que tu alto sejais revestido de poder, e de pregar o evangelho. Marcos 16:15, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso aqui são as últimas palavras de Jesus. O último sermão que Jesus pregou foi sobre a obra missionária, foi sobre pregar o evangelho. Quando nós lemos o desenrolar deste plano de Deus e histórico na igreja primitiva, e tendo conhecimento aqui histórico através do livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a principal função da igreja justamente estava relacionada à obra missionária. Vemos o Espírito Santo agindo
através de Paulo, de Barnabé, de Pedro, de João, a igreja ela estava 100% voltada para a obra missionária, porque a igreja ela tem uma tríplice missão: adorar a Deus, evangelizar, né, que é pregar o evangelho, ser missionário, e discipular, agregar, familiarizar aqueles que foram alcançados pela obra da evangelização. Infelizmente, nós estamos pecando no que diz respeito à evangelização, à obra missionária. Não sei se com certeza há um comodismo, parece que não, já tem muito crente, já temos pessoas influentes na sociedade que se dizem evangélicas, a igreja tem patrimônio, nós temos isso, temos aquilo, aí a gente acaba descansando. Mas a evangelização ela não tem prazo de validade, né? A Bíblia diz que o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Nós não podemos ficar restrito dentro de 4 paredes ou investindo apenas em nós, no nosso meio. A igreja precisa gastar financeiramente, pessoalmente, na obra da evangelização, na obra missionária. Eu fico assustado, pastor Fagner, com os grandes valores estratosféricos que são gastos na realização de congressos Brasil afora. Congressos aí onde se gasta 600 mil, 500 mil reais e tantas outras coisas para você fazer um congresso de 3 dias. Congresso é bom, eu não estou dizendo que não deva fazer, mas com um valor desse, daria para sustentar um missionário por um bom tempo no campo, daria para construir várias igrejas, daria para fazer um trabalho social muito, muito relevante. E eu finalizo aqui dizendo que eu lamento que infelizmente nós estamos, eu digo nós, todo mundo aqui incluindo, nós estamos muito mais preocupados com mídia, com prospecção pessoal, usando a igreja para criar palanque, do que realmente com a obra missionária. Muito bem, já estamos indo aí, como eu disse, para o final do programa. Eu tenho 3 minutinhos, eu já quero ouvir aqui as considerações finais do pastor, que pode também fazer um complemento se quiser da fala do pastor Lacerda, fica à vontade, e já te agradecendo aí pela presença, meu querido. Amém, pastor Lô Aranles. É um tema tão relevante, as marcas da igreja relevante, essa marca que causa um impacto no mundo, que são muitos que o programa se torna um espaço pequeno para a gente falar. Mas a gente não poderia deixar de falar de igrejas que tiveram influência desde o início da igreja, em Atos. Nós temos ali em Marcos o ID, em que Jesus nos deu a ordem para pregar o evangelho a todas as criaturas, pregar esse evangelho, batizar em nome do Senhor Jesus. E naquelas igrejas ali do início, pastor, amados ouvintes, nós temos igrejas ali que, como a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Éfeso, que tiveram um grande destaque. Um destaque relevante e muito, muito importante na igreja da Antioquia, que os membros daquela igreja eles eram parecidos com Cristo. Então o grande segredo dessa igreja missionária é que nós devemos ser parecidos, devemos viver, devemos ser igual a Cristo. Essa igreja que vivia debaixo de grande perseguição, essas igrejas que tiveram grandes desafios nos seus dias, mas que priorizava a obra missionária, como o pastor Lacerda falou, que precisa de uma atenção especial dos nossos líderes. Essas igrejas que começaram aí no primeiro século do início da igreja, foram igrejas que viveram a palavra na oração, no jejum, enfrentaram seus desafios dos seus dias, e nós chegamos até aqui porque com certeza nós somos fruto da oração dos nossos pais. Então quero louvar a Deus pela a oportunidade de estar aqui neste programa mais uma vez, falando de um tema tão relevante. Poderíamos falar da fé, poderíamos falar da oração, de tantos aspectos importantes de uma igreja relevante, da obra social, do batismo, e todos os pontos importantes, todos os pilares que mantêm a igreja de pé, da fidelidade, dos dízimos, de ofertas. Mas nós queremos aqui dizer que, acima de tudo, a graça e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que nos faz continuar avançando, pregando esse evangelho. Já quero agradecer a Deus pela vida de todos, pela minha vida,
Por Deus me conceder a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse programa, pastor Luaran Lins. Deus abençoe a todos os ouvintes do programa Na Roda dos Esclarecedores e nosso colega também, pastor Lacerda. 30 segundos, pastor Lacerda, para despedida. Meu tempo está estourado já. Obrigado pelo carinho. Obrigado, pastor Loran. Fico muito honrado aqui pelo convite. Deus abençoe a todos os ouvintes. Obrigado, pastor Fagner. Sempre boa sua companhia. Minha gente, meu povo, obrigado pelo carinho, tá bom? Pastor Luaran Lins você pode encontrar nas redes sociais, é só procurar Luaran Lins no Instagram, no Facebook ou no YouTube. É toda a ilha São Luís. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Você no Brasil e no mundo, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa Na Roda dos Esclarecedores. O programa Na Roda dos Esclarecedores acabou. Mas fique tranquilo. Acesse r92.com.br ou nosso aplicativo e ouça esse e outros programas.